Boa noite para todos, aqui quem fala é o Evangelista André Santos, mais uma vez gravando um vídeo nesse canal de bênção maravilhoso chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, a palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o Evangelista André Santos, comentarista, blibista, comentarista judaico, comentarista blíbico, comentarista também hebraico, grego e sobre as culturas blíbicas. Vamos dar continuidade aos vídeos sobre os 66 livros e as suas biografias. Quero agradecer a todos que têm se inscrevido no meu canal, neste canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, ou se não, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá, ou se não, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica, ou se não, Oficial Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Este é o canal. Quero deixar a todos um Shalom Kavai, Kavai Shalom para todos, paz e esperança e paz. E também quero desejar para vocês um Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos aqueles que estão vendo este vídeo para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Vamos começar mais uma pauta, mais uma enquete para a glória de Deus, falando sobre a biografia de mais outro livro da Bíblia. Sim, a gente vai estar falando do livro do profeta Sifonias. Quem era Sifonias? Vamos falar um pouco da biografia e do seu livro também profético para a glória de Deus. Vamos lá. Ao primeiro ponto de vista, o livro do profeta Sifonias. O livro do profeta Sifonias foi dividido em 4 fases. Qual são o nome dessas 4 fases? O livro sifônico, o livro das Sifonias, o homem profeta Sifonias. Vamos lá? A primeira fase do livro do profeta Sifonias fala da fase do pecado de Israel. Isso mesmo. A segunda fase fala do dia grande do Senhor. A terceira fase se fala sobre o juízo dos gentios na Babilônia. E a quarta fase é o reino eterno milenar do Messias. O reino do Messias, o reino eterno. Esta é a quarta fase. Agora, o segundo ponto de vista do livro do profeta Sifonias é que o livro do profeta Sifonias foi escrito na Palestina no ano 679 ao ano 648 a.C. O autor é o próprio Sifonias, baseado em um livro Sifonias capítulo 1 e versículo 1. Isso mesmo. Quando também nós observamos que o livro das Sifonias, o profeta Sifonias, tem 3 capítulos e 53 versículos e 14 ordenanças e também 4 promessas de Deus. Isso mesmo. Então, na observação, ao terceiro ponto da biografia do livro do profeta Sifonias, o nome Sifonias significa o Senhor me esconde, ou esconde o meu Senhor. Olha só que coisa interessante. Quando nós olhamos para o nome Sifonias no hebraico, é chamado de Zafania. E o que quer dizer isso? Ele me esconde e me protege. Olha só que interessante. Agora, na forma no aramaico, é traduzido desta forma: proteger e esconder. Oh, glória a Deus, aleluia. Ao quarto ponto de vista do livro do profeta Sifonias, o livro do profeta Sifonias foi o profeta de Judá e era um dos profetas menores e foi o último na forma cronológica. Isso mesmo, na forma cronológica, na cronologia, o livro do profeta Sifonias foi o último profeta. Isso mesmo. O nome Sifonias era uma ideia de esconder por Deus dos maus que estavam para vir. O rei Ezequias teve um filho chamado Anarias, identificado como bisavô do profeta Sifonias. Olha, você sabia disso? Você sabia disso?
Ao quinto ponto de vista do livro do profeta Sofonias é que o livro do profeta Sofonias é o segundo e único profeta com sangue real na história dos reis de Judá. Olha só que interessante. Você sabia que o profeta Sofonias tinha um sangue real igual ao profeta Isaías? Ele é o segundo? Olha só que coisa linda e interessante. Mas Sofonias simboliza o homem e o gado. Olha só que interessante. Ou passaram o céu e os peixes no mar, baseado no livro de Sofonias, capítulo 1, verso 3, falando sobre esses símbolos a Sofonias. Ao sexto ponto de vista do livro de Sofonias, você sabia que o profeta Sofonias é da mesma época que Jeremias e na sua trajetória ministerial? Olha só que coisa interessante. Você sabia que o profeta Sofonias anunciou os enganadores e os falsos conselhos da época dos falsos profetas e falsos enganadores? Sofonias 3, verso 4. Você sabia disso? Isso significa que ele foi também igual a Jeremias, que Jeremias também teve que bater de encontro, de frente, contra os enganadores e profetas enganadores. Isso mesmo, que aconselhava e mentia. Ao sétimo ponto de vista do livro de Sofonias, você sabia que o livro de Sofonias, o livro do profeta Sofonias, fala de 7 tipos de pessoas que esconderam, que o Senhor escondeu? Você sabia disso? Que o livro do profeta Sofonias mostra Deus agindo e escondendo 7 pessoas? Vamos lá ver quem é essas 7 pessoas escondidas por Deus? A pessoa que o Senhor escondia era o profeta Sofonias, e como também Elias. Então são 8 pessoas, ou melhor dizendo, são mais pessoas. Quando nós observamos que a segunda pessoa que o Senhor esconde eram os levitas no templo, você sabia disso? Você acreditou nisso? Isso mesmo, baseado no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 6, e verso 36. O Senhor escondeu os levitas. O Senhor escondeu os profetas, como o profeta Elias e também como o profeta Sofonias. As pessoas que o Senhor escondeu também eram os sacerdotes. Você sabia disso? Deus também, em uma certa devida época e período, ele escondia os seus sacerdotes. Isso mesmo, está relatado isso em 2 Crônicas, capítulo 25, verso 18 até o 30. Agora, olha só que interessante. A quarta pessoa que o Senhor, ou melhor dizendo, a sexta pessoa que o Senhor escondia eram os reis, como também Deus escondeu o rei Davi de Saul. Olha só que interessante, coisa linda. A sexta pessoa. Você sabia que Deus usou o profeta Obadias, um homem chamado Obadias, para esconder os profetas do Senhor? Você sabia disso? E ele sustentou com pão e água? Para você ver que Deus levanta alguém para esconder você, como Deus escondeu os levitas, como Deus escondeu Elias e Sofonias, como também Deus escondeu os levitas, como também Deus escondeu o sacerdote e escondeu os reis. Esse é o Deus que esconde nós daquele que maquina o mal contra nós. Agora, a sétima pessoa que o Senhor esconde é o seu povo. Isso mesmo, você sabia disso? Que Deus escondeu o seu povo? Livro de Zacarias, capítulo 6, e verso 10 até o 14. Deus escondia o seu povo. Eu louvo a Deus por vocês, porque por isso mesmo vocês vê esse exemplo de alguém que as pessoas que Deus esconde. Se você é um escolhido, Deus te esconde. Se você é parte do povo de Deus, Deus te esconde. Se você é um vaso de Deus, Deus te esconde. Se você é um levita, Deus te esconde. Se você é um profeta, Deus te esconde. Se você era um rei, Deus esconde. Para você ver
que Deus é o Deus que esconde aqueles que são escolhidos e aqueles que são separados para a glória de Deus. Então, o livro do profeta Sofonias revela o Deus que esconde os escolhidos do mal. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por este mais outro comentário do livro do profeta Sofonias. Curte este canal, se inscreva neste canal e terá sempre novidades de Deus para a sua vida. Deixo a todos com Shalom Aleikum, Aleikum Salam.